Olá, meu nome é Bárbara Sens e este é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial e tô tão curiosa quanto vocês para descobrir um pouquinho da jornada dela. Mas antes da gente começar a conversar, eu quero pedir para você, por favor, dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, porque isso faz com que o YouTube entregue mais esse vídeo para outras pessoas e, enfim, a gente cresça e possa continuar com esse projeto. Estou aqui hoje, então, com a Renata Appel, que é a minha atual professora de yoga, de Vinyasa Flow. Rê, explica pra, a gente já começar assim, o que é o Vinyasa Flow? Porque antes de eu fazer yoga contigo, eu nunca tinha feito, já tinha ouvido falar, mas só por você, o que era o Vinyasa Flow. Já tinha ouvido falar do Vinyasa e eu tô amando. Eu tinha um pouco de preconceito, assim, também, por não conhecer. Acho que é uma coisa muito nova. Mas eu tô amando, mas quero que tu explique então já pra gente começar. Bom, oi pra todo mundo, tô muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite, é uma honra, te admiro muito o teu trabalho. E vamos lá, essa nomenclatura, que nada mais é do que uma nomenclatura, que as pessoas ficam confusas, pra quem não é muito desse meio, é muita modalidade, é muito termo, é muito nome e tipo, pra onde que eu vou, qual modalidade eu vou escolher de fazer yoga e tudo mais. No fim, é tudo a mesma coisa. O que muda é o estilo mesmo, a modalidade da gente estar quando a gente está lá no tapetinho na prática. Mas o Vinyasa é uma modalidade, digamos assim, um pouco mais recente, mais contemporânea, mas vem desde lá de trás, tá? Vem lá das escrituras, já falava a palavra Vinyasa. Só que a galera americana, assim, meio que modernizou um pouquinho e eles praticavam muito isso lá. Eu também não conhecia aqui no Brasil, conheci lá em São Paulo e me apaixonei, assim, porque era uma prática mais fluida, mais dinâmica, mais rápida até certo ponto. Eu não gosto muito de prática com muita permanência parada, Apesar de que eu sempre falo que o que a gente não gosta é o que a gente tem que praticar também. Eu adoro essa frase. Sabe que eu tô usando também? Alguns pacientes vêm assim, eu não gosto de fazer funcional, não sei o que. Eu falo assim, a minha professora de yoga fala que nós temos que ter uma prática que nós gostamos e outra que a gente não goste tanto. Exato. Eu tô roubando sua frase. A gente fica só no agradável, e no conforto. Então, vem lá de trás, Vinyasa Flow. Significa Vinyasa, a palavra em sânscrito, em tradução, ela significa colocar de maneira especial. Então, para a prática de asana, lá no tapetinho, a gente vai transitar de uma postura para outra de forma especial. Sem que a gente pare, faz uma postura, faz a outra. Não, a gente vai botando de uma forma dinâmica, fluidez. E eu gosto de falar que a gente vai meio que entrando em estado de meditação, assim, praticando. A galera do Vinyasa Flow mesmo, porque assim... Aqui ainda as pessoas são muito novas, não dá de fazer aquele flow, sabe? Mas a galera do Vinyasa, mesmo real, assim, é uma prática bem dinâmica, bem diferente, assim, porque a pessoa já tá com aquele corpo de asana, já entende o que é o asana, então é como se fosse, não chega a completar o asana, assim, é a forma da postura, sabe? Daí de uma pra outra. Eu vejo que é quase como uma dança, Tipo, você vai, não tem... E a respiração fluindo junto, é muito gostoso, assim. E uma das coisas que eu mais gosto dessa prática, eu já te falei isso, é que tem toda essa questão dos asanas, que é uma coisa que eu gosto, mas tem muito da meditação também, você traz as respirações, então eu acho que é uma aula bem completa, acho que você agrega, eu acho que isso também é muito de professor para professor, não tanto de modalidade. Sim. Eu sempre falo assim, eu praticava Hatha e eu já tive vários professores, e cada um é de um jeitinho, eu acho que às vezes a pessoa começa a praticar yoga, não gosto tanto e tal, acho que vale a pena tu dar a chance de repente fazer com outro professor e tal, porque muda bastante isso, E eu vou ser bem sincera, assim, que quando eu comecei a fazer yoga, eu acho que foi, não quero mentir, mas acho que 2016, por aí, porque todo mundo falava que eu tinha que fazer, porque eu era muito estressada, muito mais que hoje, muito mais ansiosa, e todo mundo, tem que fazer yoga, terapeuta falava, tem que fazer yoga e tal, e eu falava, gente, eu acho que eu vou achar muito parado, E eu fui,
Até fui lá na escola no Spanda, da Roupa Checo. Maravilhosa. E aí comecei a fazer. Aí fui na primeira aula, bem assim pra iniciante, rata. E achei bem parado. Mas nunca mais parei de fazer yoga na vida. Então, foi meio que aquilo, sabe? Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava. E eu costumo dizer que foi, assim, o meu primeiro passo, foi a minha primeira porta, de maneira muito sutil, pro meu grande despertar. E, assim, eu também tinha um pouco de aversão, não sei se seria aversão, talvez aversão, preconceito, daquelas pessoas que começam a fazer yoga, aí só querem cantar mantras, e eu falava, ai, não, vão me obrigar, eu não quero essa vida e tal. Mas quando eu vi, eu já tava sem ninguém falar nada. Minha professora nunca tinha trazido essas coisas. Ah, não, você não pode comer carne, você não pode isso. Nunca. Mas quando eu vi, por isso que eu falo que é uma porta. Já tava lá, né? Comecei no tapetinho, eu não sei te dizer como que eu fui. Quando eu vi, eu tava mergulhada nessa coisa do autoconhecimento, espiritualidade e por aí vai. Então, o yoga foi essa primeira portinha pra mim. Voltando no que tu falou, eu acho que cada professor vai desenvolver a sua prática do seu jeito, né? Eu gosto de abranger tudo. Tem que ter respiração, tem que ter meditação e tem que ter um bom relaxamento, uma prática completa. Por isso que eu ainda falo, né? Tem que durar 1h30 no mínimo, porque 1h15 às vezes fica curto pra mim. Mas eu acho que daí cada um vai montando do seu jeito, sabe? Eu falo, esse é meu jeito de dar aula. Eu pratiquei muito antes de dar aula, né? Conheci muitos professores, viajei, fiz aulas fora, então eu ia pegando um pouquinho de cada um e eu falava, esse ali tem isso aqui que eu gosto, isso aqui traz o pranayama em tal momento, esse aqui fala desse jeito. Aí eu fui moldando com os meus estudos, com as minhas experiências, o meu próprio jeito de dar aula. Só que daí eu encontrei dentro disso a modalidade que eu gostava. Daí eu fiz a formação em Vinyasa, né, depois, para aprofundar um pouquinho, e hoje é a modalidade que eu dou, né. Tem um livro que ele se chama... Thaís, se eu estiver errada, você me corrige, porque você já leu esse livro. É Como Roubar como um Artista? Roube como um Artista. Ele fala justamente sobre isso, que na verdade as coisas novas que existem são uma junção de várias outras coisas que existem já, né? Então, essa novidade, na verdade, pegar um pouquinho essas inspirações que a gente tem e como é importante a gente tirar momentos para se inspirar, para poder trazer o novo, né? E... é bem legal você falar isso, assim, porque você é muito estudiosa, assim, a gente vê, né? Você tem muito conhecimento, meu Deus, nas aulas. A gente sempre acha que tem mais, né? Isso realmente sempre vai ter. Mas você é super nova, né, Rê? E, tipo, eu tenho como base... Ah, não, eu sempre também tive um preconceito, olha só, cheia de conceitos, não sabia nada de yoga, mas já cheio de conceitos formados. É muito louco como as pessoas têm isso em relação ao yoga. Muitas coisas, mas o yoga principalmente, assim, né? E eu falava, não, como eu fui atrás do yoga pra uma coisa mais interna, pra achar essa calma interna, essa paz interior e trabalhar as minhas questões, eu queria ir com pessoas que de fato vivessem essa questão do yoga, estivessem lá, né, com a filosofia do yoga, né? Então, que tivessem bastante conhecimento. E pra mim, o yoga, ele se tornou assim mais, digamos assim, popular nos últimos anos. Mas quando eu comecei não era tava começando a se popularizar. Então eu tinha muito aquela coisa, não. Eu olhava pro professor, se era um professor mais de idade, eu gostava, sabe? Porque, tipo, experiente. Experiente, e porque eu acho que na época que eles começaram, eles faziam por amor, assim, sabe? Porque não era uma coisa bem valorizada naquela época, então eram pessoas que realmente mergulhavam e amavam. Então eu fiz com a Roupa Checo. A própria Rô, né? Ela foi pioneira do yoga aqui em Balneário. Total. Ela abriu muitos caminhos, né? E então sempre admirei muito ela, comecei por ela, eu fiz lá na escola dela com a Aline Heipert também, que ela puxa, agora ela trabalha bastante com a Ayurveda, que também já tem mais uma idade, tu vê assim que ela tem um conhecimento muito legal, porque eu acho que a gente não aprende só através das palavras, mas do campo integrado da pessoa. Então tudo que ela viveu, por mais que ela tá só te fazer um asana, só de tu estar perto dela, tu tá aprendendo, tu tá, sabe, tudo que ela já integrou de conhecimento que o yoga traz e que ela já, enfim, tu tá aprendendo sem ela falar nada. Sim, né? Só com a presença. Né? Exato. E aí, quando eu fui pra Blumenau, eu morei um tempinho lá, fiz estágio. No hospital eu também fiz yoga, não vou lembrar o nome dele, mas era um senhorzinho, assim, também uma figura, nossa, enfim, tinha muito conhecimento, já tinha ido pra tudo quanto é lugar, enfim. E eu ficava um pouco assim com essas modalidades novas de yoga,
sabe? Eu falava, eu acho que é uma coisa meio rasa, meio pro corpo só, porque existem vários tipos de yoga que é mais o corpo mesmo, que é super legal também, né? Enfim, mas não era o que eu procurava, então eu falava, acho que não, enfim. E aí, como que eu fui cair no flow? Foi porque eu vi que tu tava dando, e daí eu, né, começou a falar, Vinyasa Flow, mas eu nem né? Eu tava fazendo com a Nath no... Como é o nome ali do espaço? Sankalpa. Ela ficou grávida, daí eu parei, fazia em casa, mas meus em casa, meu Deus, mais matado que... E aí, eu tava conversando com a Bruna, que é uma amiga nossa que a gente tem em comum, que inclusive tem um podcast aqui com ela no canal também, né, agora que ela tá mamãezinha, tá grávida de novo. E daí ela tava grávida, ela não sabia que tava grávida, ela falou, eu queria muito fazer yoga, eu queria fazer muito com a Rê e tal. E pra incentivar ela, eu falei, não, então eu vou fazer com você, eu tô sem prof, vou fazer, vamos, tal. E aí, isso começou o ano, e eu comecei a aula, e nada da Bruna começar. E depois a gente descobriu que ela tava grávida, daí, enfim, ela naquele momento não podia fazer, e eu fui. E foi muito legal, porque foi bem sem querer, assim, que eu caí, tipo, na sua aula. Tu chegou sozinha, lembra? Só foi tu? Fui só eu. E foi muito assim, e todas as vezes que, tipo, eu tive encontros muito legais, que eu realmente, tipo, me conectei com a pessoa, foi muito do nada. Tipo, como é que eu vim parar aqui, assim, sabe? E foi muito bom também pra eu aprender que, tipo, não, sabe, é uma modalidade nova e tá aberto pra todo esse conhecimento. Hoje eu, tipo, amo a prática, vejo o baita conhecimento que tu tens mesmo sendo muito nova, e eu acho que isso é legal, sabe, Rê? Porque acho que tem essa coisa de a gente ter um conceito já pronto. Não, agora eu só quero com essas pessoas que estão há 1000 anos dando aula e tal. E também de a gente, de uma certa forma, se inspirar. Tipo, nossa, essa pessoa tão nova, perto de mim e tal. Olha que legal ela seguindo esse caminho. Também quero. Sim. Que é até uma coisa que a gente conversou. Eu falei, às vezes as pessoas precisam de mestres e gurus que sejam mais próximos da gente, né? Que não usem aquelas batas, as barbas e que estão lá no monte meditando, né? Então... Foi bem legal, assim, essa experiência desse encontro. Sim, nada por acaso, né? Mas eu quero saber, então, como que você entrou nessa jornada aí do yoga, Rê, tão nova? Meu Deus, eu tava passando um processo da minha vida meio sofrido, digamos assim, né? Eu tava num nível de identificação com o meu sofrimento tão grande que eu não conseguia sair daquela prisão por um término de um relacionamento e de idealizar o outro, de achar que o outro... é a minha vida, aquela coisa de adolescente que não sabe lidar com o seu emocional, né? E com os condicionamentos e com tudo que surge. E eu sempre tive uma conexão, assim, com essa coisa de yoga sem eu saber. Por exemplo, eu tatuei um Om quando eu tinha 23 anos. Me falaram, representa a vibração do universo, o som do universo. Eu falei, uau, eu quero isso. Eu lembro de eu ir sozinha lá em Brusque, na cidade, eu fui lá no tatuador, eu falei, eu quero esse símbolo, tatua aqui, daí tatua aqui. Então, de alguma maneira, já vinha me conectando, sabe? Eu sempre, trazendo um pouquinho para esse conceito, não querendo falar de religião, mas eu fui criada em religião luterana, então meus pais sempre me levavam no culto, e eu ia lá na igreja. Eu não me sentia que aquilo fazia o meu coração vibrar, assim, sabe? Eu gostava de cantar, mas a mensagem que me passava lá não fazia muito carinho no meu coração, digamos assim. E aí depois, passou um tempo, daí que eu te falei, eu tava nesse drama da minha vida, nesse luto, digamos assim, de relacionamento adolescente, que não sabe lidar muito com isso. E aí teve uma perda de um ente querido no meio familiar, no meio desse término, e eu mergulhei profundamente no espiritismo. Então eu ia para as palestras toda semana, eu estudava só com gente velhinha também, e eu lá, super jovem, queria, comecei um questionamento muito grande, assim, sobre o que era a vida, o que eu vim fazer aqui, por que eu tô aqui, para onde eu vou depois disso tudo, sabe? Foi assim onde começou a mexer todas as estruturas, tipo... que eu te falei antes no começo, né? De crise existencial, né? Tipo, pra que é isso tudo? Então eu lembro eu lá no espiritismo, eu tinha apostila, tarefinha de casa. Enfim, foi muito bom, tive muitas respostas, eu tenho muito respeito, assim, pelo espiritismo, por essa religião, se assim dizer.
Mas eu via que uma hora tava faltando alguma coisa a mais, assim, não, alguma coisa a mais. E aí? E deixa eu só te interromper. E tua família, ok? Super te ok. Respeitou? Sempre Legal. respeitaram, muito, assim. E aí, beleza, daí eu vivi esse relacionamento, esse término, fiquei 2 dias super mal, chegou um terceiro dia, eu falei, o quê? Eu não vou me permitir ficar nesse sofrimento. Agora é a hora de reagir. Foi como sair das trevas, assim, ó. Não, se essa pessoa não me quer, por que eu vou ficar sofrendo por alguém que não me quer? Eu comecei a ter um despertar, assim, do meu valor, do meu... Saber autoestima, assim, o quanto eu era legal, quantas pessoas falavam que eu era isso, que era aquilo. Daí eu pensei, gente, mas eu vou ficar aqui nessa sofrência por alguém que não quer estar na minha companhia? Oi? Aí foi tipo um clique, caindo assim. Caindo as fichas. 3 dias depois, assim. Claro, né? Era um relacionamento que eu tava há muito tempo, enfim. Teve um momento de sofrer e tal, porque fica sem chão, né? E como eu te falei, eu tinha meus 20 e poucos anos, então eu não sabia lidar muito com aquilo. E projetava muitas coisas no outro, né? Achava que ele me faria feliz, minha metade, sabe? Essas coisas assim. Total. Quem nunca, né? E depois, bom, vou complementar isso um pouquinho mais na frente. E aí, nesse tempo que eu tava nessa sofrência, já tava no espiritismo tentando buscar umas respostas e tudo mais. Tem uma galera aqui de Balneário que fez esse curso comigo. Talvez algumas pessoas que vão ouvir vão se lembrar que foi o Happiness Program. Que é um curso... Eu já ouvi falar. Da arte de viver. Que é... como é que eu posso falar? Tipo, é uma estrutura bem grande, tem no mundo inteiro esse Art of Living. E aí tem vários estados do país e tudo mais. E aí vinha uma professora do Rio de Janeiro dar o curso Happiness, que era sobre meditação. A gente aprendeu um CRIA, que são técnicas pra gente ter o nosso sadhana, né? Nossa disciplina espiritual, digamos assim, pra fazer todo dia. E era esse curso. Daí eu falei, eu vou nesse curso de meditação. O chamado estava sempre ali. E foi lá no Parador, lá no estaleiro. Aí tinha uma galera de Balneário lá, foi muito legal. Foi assim, cada vez mais esse despertar e esse autoconhecimento me puxando. Já veio dali, né? Tipo, não vou deixar, não vou sofrer pelo outro. Então eu vou lá buscar essa inteireza comigo mesma, né? O espiritismo falava muito isso. O yoga também, de uma forma ou outra, sempre fala isso, de que a felicidade é a nossa qualidade de essência, a nossa natureza. E eu queria entender o que era isso, tá? Sentir, né? Eles falam que é isso, mas e aí? O que é isso, de fato, né? E, não, eu digo sentir porque muitas vezes a gente ouve, né? Tipo, tal, mas a gente não sente, e aí não faz sentido. Exato. Você tem que vivenciar aquilo ali. Por isso que eu entendo quando você falou assim, eu tava lá, era muito bonito, as coisas na igreja eu gostava, mas eu não sentia no coração, E com todo respeito à religião, quem porque segue, eu acho que né? as pessoas, elas têm esse... eu sinto, às vezes na igreja, no culto, às vezes é no yoga, às vezes é no espiritismo. Cada um vai ter um lugar onde vai sentir, né? Essa verdade, né? Que é uma verdade, assim. O que faz o teu coração vibrar, assim, né? Uma coisa muito interna, né? E aí, no final desse programa, desse curso, que foi maravilhoso, a professora anunciou que eles iam para a Índia. Isso foi em novembro. E em fevereiro era uma viagem para a Índia. E eu tinha muito medo de viajar sozinha, né? Era um dos meus maiores medos, assim, em aeroporto. Pegar e chegar sozinha. Medos bobos, assim. Mas eu falei, tá aí, eu vou pra essa Índia. Nossa, meu coração vibrou assim. Não quero saber quem vai, quem não vai. Eu vou sozinha, é a minha hora. Eu tava assim, querendo viver, sabe? Sair daquela sofrência. Então, alguma coisa interna muito dizia pra eu ir. Aí cheguei, acabou o curso. Eu cheguei em casa, falei pros meus pais me acharam louca, né? Que, gente, como assim? Vai lá naquela terra? Não, minha filha, não sei o quê. Na primeira reação foi essa, mas aí depois eu fui tentando conversar de mansinho com meu pai, aí ele foi entendendo e até que ele me ajudou aí, né, na época, assim. E você foi sozinha? Aí eu fui. Não era sozinha, né, porque era um grupo grande, então ia gente de São Paulo, de Brasília, de Rio de Janeiro, foi muita gente, assim, porque tem o festival do Art of Living lá em Bangalore, lá na Índia. Então a gente ficava 27 dias, fazia um curso, fazia turismo e ia lá pro festival também
no tal do guru, que era o Ravi Shankar, que era o dono aí dessa sede do Arte de Viver. Então a gente teria encontro com ele e tudo mais, aprendizado, né? Viagem de autoconhecimento. Quando você vai para um ashram, você vai vivenciar uma vida espiritual, assim. Você fica lá fazendo... E você ficou lá o tempo todo no ashram? Fiquei 10 dias. Dormiu, comeu, fez as paletes tudo lá? 10 dias. Mais uns 15 dias, turistando. 10 fazendo turistando, depois um pouquinho no festival. E o festival era o quê daí? Era uma celebração grande lá, porque tem o Shivaratri que eles fazem lá na Índia, então é comemoração mesmo. E aí eu fui pra Índia, sem saber de nada, assim. Eu praticava yoga, também nessa época da sofrência eu comecei no yoga, 2014. Também achava ruim. Ruim não, eu achava um saco ter que respirar. Falava, ai meu Deus, como é que eu vou tirar essa ansiedade? Também me mandaram ir pro yoga. Eu respirava e eu ficava mais ansiosa. Eu falava, ai não. Só que eu continuei mesmo. É engraçado, né? Porque tu, ai não, é muito calma. Mas tem alguma coisa de bom ali. Porque, né? Quando a gente tem que lidar com a gente, com as nossas sombras, a gente quer fugir primeiro, né? Exatamente. Sentar lá e silenciar não vai ser a primeira coisa que a gente quer fazer. Então eu lembro que eu ficava lá respirando e eu falava, ai meu Deus, não vejo a hora disso acabar. Então foi um processinho também. Mas depois, assim, tomou conta do meu ser, assim, não vivia mais sem. Até a Larissa, minha primeira professora lá de Brusque, que abriu muitas portas pra mim. Sou imensamente grata. E aí eu lembro de que eu tava lá na Índia, nesse ashram, e assim, é um ashram grande, pra tipo, talvez eu fale errado, mas é mais de 5.000 pessoas, eu acho que vai lá. E eu escolhi fazer um retiro de silêncio, de 5 dias. Só que eu acho que não era gigante, não tinha como se comunicar, eu precisava saber como que eu ia pra lá, como que eu pedia comida. Então a gente escrevia nas plaquinhas e mostrava assim. Eu falei, não, gente, mas aí... Roubava! Não tá legal isso aqui, eu não tô cumprindo o silêncio de verdade. Pra te ser sincera, eu cumpri 3 dias de silêncio total, os outros 2 eu já acabei falando, porque era muita gente, estrangeiro, eu precisava saber as coisas. E também era meu primeiro contato. Também. Tipo, pro silêncio, assim, é muita coisa, né? Muita gente, assim, acaba interferindo, né? As pessoas que estavam no meu quarto super respeitavam. Então, assim, chegou no quarto, ninguém fala. Legal. Cada um na sua. E foi muito incrível isso pra mim. E aí eu lembro que eu tava no salão do ashram, que é bem lindo, é bem grande. E aí tava tocando uns mantras e a galera tava dançando Hare Krishna e pulando. E eu lembro muito hoje da minha sensação, eu botei a mão na boca e falava assim, o que eu tô fazendo no meio dessa loucura? Tipo, eu fiquei muito incrédula, assim, gente, Deus, onde é que eu tô? Mas aí algo, ao mesmo tempo, ia, tipo... Te tocando também. Me tocando e falava, calma, tá tudo bem, tu tá no lugar certo. E eu lembro, assim, que eu olhava, era muita gente dançando, feliz, e Hare Krishna, isso e aquilo. Eu falava, é isso. Daí, aos poucos, assim, fui assentando. E aí já começou essa rotina de ashram, ter que acordar cedo, fazer meditação, fazer prática, alimentação, todo mundo junto, no salão, aquela coisa, o satsang. Então, assim, aquilo ali foi como se desvendasse e falasse, Renata, era isso que tu sempre buscou, assim, tá aqui, na tua frente. Que incrível. E aí, quando eu fui para Rishikesh, nessa mesma viagem, que é considerada a capital mundial do yoga, assim, hoje é bem famosa, vai muita gente para lá, né, ocidental e tudo mais. Muita gente mesmo. E eu nem sabia o que era Ganesha direito, o que era Shiva. E eu lembro que eu tava caminhando lá e só dava isso nas ruas. E eu olhava para aquilo assim, como um sentimento de, tipo, voltar para casa. Essa é a definição. Uau, assim. Me arrepiei. Foi voltar para casa. Foi tipo, eu precisei ir pra fonte, digamos assim. Eu sempre falo, não é porque é professor de yoga que precisa ir pra Índia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Tem professor de yoga que nunca foi pra lá e tá tudo bem, é cada um na sua história, né? Só que pra mim faz sentido ir pra lá, entende? Na você fonte. Você precisou, pra você era direta importante. do conhecimento que, tipo, trouxe todo o acalento pra minha vida, sabe? Então eu queria ir lá ver o que era isso. Mesmo sem saber o que era, eu fui lá em 2016 e tive todo esse caimento, assim, de véus, digamos, né? De tipo, é isso, sabe? É isso que eu quero pra minha vida. Essa é a vida real, né? Tipo... E aí, eu lembro que depois que eu saí de lá, eu voltei pro Brasil e eu queria começar a estudar. O primeiro curso de formação que eu vi era o da Roupa Pacheco, inclusive. E aí comecei a formação ali na Rony Spanda também. E ao mesmo tempo, eu comecei o da Laura, que é da minha prof até hoje, que é lá em Campo Alegre, na Chacarananta. E o estudo da Laura é bem aprofundado dentro da filosofia, assim, muito aprofundado. A Laura é uma grande yogi, assim, mais de 40 anos de estrada.
Então eu lembro que nos estudos com ela, realmente eu tive de novo essa sensação de tipo, o que tu sempre acreditou tem uma filosofia que tem base no que tu acreditou, no que faz sentido pro teu coração. Então foi assim, um encontro, assim. O yoga foi o maior presente que eu recebi na minha vida e realmente a filosofia do yoga, assim, né? A parte física, o asana, foi a porta de entrada também, né? Porque aqui no Brasil é a forma que a gente conhece o yoga, né? Como parte física, como postura e tudo mais. Mas na verdade é só um auxílio para as profundezas que é o yoga, né? É uma profundeza, eu falo, é tipo um mindinho no mar. Sabe quando você só molha o dedinho do pé, assim? O oceano é todo o que é o yoga, porque é algo que as palavras não conseguem transcrever, assim. É uma imensidão de conhecimento, de vivência, né? E você voltou da Índia, então sabendo que você queria fazer uma formação em yoga. Isso. Você sentiu... Mas lá vocês tinham prática de yoga ou não? Tinha, Ah, que tinha legal. prática, mas com o indiano é um pouquinho diferente, assim, né? Sim. Aí eu voltei e falei, não, eu quero, é isso que eu quero. E também vale falar que eu trabalho hoje ainda no escritório, né? Então, em 2013, 2014... Tipo, você fez a formação não pensando em atuar? Não. Não pensando em ser Pra prof? conhecimento. Só que eu estava numa crise existencial no meio disso tudo. Porque eu sentia que a minha alma, ela queria ofertar, ela queria fazer um serviço para a humanidade. Eu não queria ficar presa num escritório trabalhando dentro de computador com uma tela, com janela, num ambiente fechado. Eu não queria isso. Você já tinha acessado o que era verdade, né? Eu não sei, mas pra mim é muito isso, assim, tipo, as coisas mundanas que a gente faz, a gente tem que fazer pra poder viver e experienciar as coisas aqui nessa terceira dimensão, no corpo físico, que é o veículo que a gente tá aqui. Mas a verdade, pra mim, ela é muito além disso. E depois que eu acho que você sente, você vai lá e molha, né, o pé, a mão nessa água da verdade, então não tem mais como voltar. Então, assim, claro, tu vai continuar fazendo as tuas coisas, mas com um propósito diferente, com um olhar diferente, assim. A vida tem mais sentido, né? A gente fica mais leve, fica mais fácil, digamos Quando assim, a gente né? reconhece que a gente não é daqui, a gente só está aqui. A gente está aqui, é temporário, né? Porque se a gente se identifica com toda essa história que a gente cria na mente, principalmente, com tudo que é em forma, a gente vive no sofrimento, né? E o yoga, o intuito de yoga é libertar do sofrimento. Esse é o intuito. Nada mais que isso. Do sofrimento causado pela ignorância de quem somos. Porque a gente não sabe quem a gente é de fato. Porque a gente vive só na mente, só no externo, só no ego, né? Então, quando a gente, dá um passinho para trás e percebe que a vida é um pouco mais que isso, aqui começa esse caminho, né? De, tipo, relembrar, reconhecer. É muito louco. Eu tava contando até esses dias pras meninas que a primeira vez que porque eu venho de uma família católica e, tipo, total, assim, católico, vai na igreja domingo e tal, mas também não super me conectava. Fiz crisma, fiz comunhão, fiz todas as coisas, mas não super me conectava. Então, assim, o que eu sabia era muito da religião católica, e aí também por conta de uma crise existencial pela qual eu passei, enfim e tal. Quando eu tive esse meu primeiro despertar, foi muito engraçado, porque eu lembro que eu liguei pro Caio e eu falei assim pra ele: Caio, você tem noção que nós não somos os únicos no universo? Aí ele falou assim: sim. Aí eu falei: não, eu tô falando que existem vidas em outros planetas, existem outros universos. Aí ele falou: sim, Bárbara. Eu olhei pra ele e falei: como é que tu nunca me falou isso? Aí ele falou: cara, sei lá, uma coisa que eu já sei. Enfim, ele vem de uma família um pouco mais espiritualizada. E tipo, tu vê que não é limitado, que o teu sofrimento não é nada perto de tudo que existe, da grandeza que tu és. Então eu acho que é isso, assim, fica mais leve quando você desperta. Você vai continuar vivendo aqui, mas fica mais leve, é isso. Eu dou um exemplo bem bobinho, mas que sempre que eu viajo de avião, que eu tô lá em cima nas nuvens e vejo a cidade de baixo, o que é a gente se enxergando lá de cima? Sério, a gente não é nem um grão de areia e às vezes a gente dá uma razão, uma importância para um problema tão pequeno. Então, quando a gente tá mergulhado nas nossas mazelas, sem essa noção do que é. Sem essa noção do todo, né? E por isso tanto sofrimento. Eu fico pensando, meu Deus, eu achava que a vida era só isso, então eu tinha que conquistar tudo aqui, eu tinha que fazer tudo aqui, eu tinha que ser melhor, eu tinha que aprender, eu não podia errar, eu tinha que ser perfeita, porque depois
não tem mais. E não, né? Então é engraçado. Mas voltando, então, você você fez essa formação e você já trabalhava? Como é que é? Me conta, você é formada? Conta um pouco dessa... aquela coisa adolescente, né? Adolescente que não sabe nem o que é da vida. E aí, que faculdade vai fazer? Decidi com 18, 17 anos. Na época, eu gostava de publicidade, mas eu tinha que pensar o que me desse dinheiro lá pra frente. Sabe? Tipo um adolescente, coitado, né? Ele nem se descobriu ainda, tem que descobrir o que ele quer fazer da vida ali pra frente, profissionalmente. Então, na época, vivia com isso. Aí eu escolhi fazer farmácia, porque eu gostava de química e eu tinha uma prima farmacêutica que ganhava bem, então eu achava que a farmácia ia me dar dinheiro e eu queria. Fiz. Gente, eu não sabia disso. Fiz. Nossa, 3 semanas de faculdade. Na terceira, na aula de química, eu falei, o que é isso? Ela tava falando russo comigo. Tava entendendo busanfas. Falei, de jeito nenhum. Isso parou. Em Brusque? E não Univale. Falei, tchau, não quero fazer esse curso. Parei. E aí, nisso, eu fui pra Austrália. Vivi lá um pouquinho, tipo, 6 meses também. Mas bem assim, tipo, passeio, aproveitar estudar. A vida. Não foi nada pra ir trabalhar ou estudar. Até deveria ter trabalhado, mas eu não trabalhei. E aí voltei e fiz o que eu sempre queria, que era publicidade. Só que falavam pra mim que publicidade eu tinha que morar em São Paulo, no Rio de Janeiro, naquela época. Senão, aqui não teria condições no mercado de trabalho bom, porque as agências ficam longe. E eu falei, tá, mas é isso que eu gosto, vou fazer. Daí voltei pra PP, que foi publicidade e propaganda na Univale. E fiz 4 meses, 4 semestres, eu acho, também. E aí parei também, sem vontade. Meu pai falando, filha, vem trabalhar aqui. Trabalha aqui na empresa em Brusque, faz administração. E naquela época também eu não sabia o que eu gostava. Muito complicado isso, né? É muito complicado. Não sabe Você direito. sabe que a Lari, que já esteve aqui também no podcast, muito legal, inclusive, o episódio com ela contou sobre isso, a gente conversou. Que como a gente quer fazer uma coisa, mas a gente pensa, não vou ganhar dinheiro, desiste. Não, quero fazer isso, não vou ganhar dinheiro. Não. Sempre com isso, assim, sabe? E como a gente é novo, imaturo e... Nossa. Não sabe tanto da vida ainda, né? Meu Deus. E aí eu fiz a publicidade, aí eu parei e falei, tá, então eu vou morar em Brusque e vou fazer administração lá e vou trabalhar na empresa do meu pai, que... já estava me ajudando com o trabalho, eu não sabia o que eu queria, né? Já precisava começar a ganhar dinheiro, então ele abriu essa porta para mim. E eu, então tá, é isso. Aí me formei em administração, acabei que eu me formei. Legal. Meu pai tem uma empresa de construtora, então eu lá dentro eu faço parte administrativa. Só que chegou um momento que daí passou uns anos, né? Já tô Isso, tu tava morando em Brusque, trabalhando com ele? Isso. Tá. Sempre morei em Brusque ali. Quando eu fazia Univale, eu ia e voltava. Ah, tá. E aí eu tava dentro da empresa. Ok, os primeiros anos, ok. Depois passou uns bons anos, talvez uns 7, 8 anos, e eu comecei a trazer essa conexão com a minha essência, né? Porque eu sou de peixes ainda. Né? Sim. Já tem essa casa na espiritualidade, né? Já tem isso meio que intuitivo, ligado. E aí algo dentro de mim pedia, Renata, vai servir. E o espiritismo me ensinava muito sobre servir. E aí eu falava, gente, o que eu posso fazer daqui onde eu tô agora? Aí eu lembrei que lá em Brusque tem a professora Bernadette, maravilhosa, que tem uma escola de crianças com síndrome de Down. E ela também é uma baita de uma professora de yoga. E eu falei, eu vou lá pedir para fazer esse trabalho voluntário, porque a minha alma pedia para sair um pouco daquele escritório e ir servir, porque eu não aguentava mais ficar no escritório, sabe, fechado no computador, no teclado. Entendendo que isso faz parte, porque a gente precisa, né? Mas entendendo que a minha alma pedia outra coisa. Então eu fui lá e fiz um trabalho voluntário, falei com ela, com as crianças de Down, e foi assim, meu Deus do céu, o maior aprendizado da minha vida, assim. A gente acha que a gente que vai ajudar eles, né? Nunca. Mas é eles que me ajudavam o tempo inteiro. Eu dava aula de yoga pra eles também, porque nisso eu já tava ali com o yoga. Que legal! Praticando. Ai, foi incrível. Foi uns meses da minha vida assim que eu me sentia viva, E sabe? que momento do dia você fazia isso? Depois do trabalho? Eu ia de manhã. Você ia de pelas manhã. 10 e pouco da manhã. E todo dia? 2 vezes por semana. 2 acho vezes. Que eu ia. Ai, eu não me lembro agora, mas acho que eu ia 2 vezes. Que legal! Ai, foi assim, nossa, tipo, complementou, sabe? Porque eu tava trabalhando nessa coisa de escritório, mas eu sentia que eu precisava de outra coisa também, então... Você tava se sentindo mais completa. Minha alma ansiava por aquilo. É muito legal você falar isso, eu sou de peixe, minha alma ansiava por aquilo, porque como cada um
tem esse chamado interno forte pra alguma coisa, né? Nossa, eu nunca vou esquecer de uma conversa que eu tava tendo com a Thaís. Oi, Thaís, você tava lá viajando. Que ela tem muito essa coisa, assim, também de, tipo... me corrija se eu estiver errado, que estou falando de você. Mas, tá aqui a prova. De, tipo... de mudar as coisas, de mudar o sistema e esse negócio... E eu falava assim, ai gente, não sou eu que vou mudar isso. E aí eu entendi que cada pessoa tem um chamado, assim. Eu tenho muito também dessa coisa da espiritualidade e de ajudar os outros, de cuidar, assim. É uma coisa muito forte. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, através das coisas, enfim. E a Thaís tinha muito essa... Tem, né, ainda, essa coisa de, tipo... Ela é coreana, né? Então ela, tipo, quer revolucionar, quer fazer as coisas. E eu olhava pra ela e falava, gente, mas... Pra quê? Tipo, que preguiça. Mas é porque é o chamado dela. Sim. E eu nunca vou entender, porque é o chamado da alma dela, assim como ela não vai entender o chamado da minha alma. E que bom que tem pessoas com esses tipos de chamados, assim, né? Mas a gente tem que respeitar. Então, se a Thaís tem esse tipo de chamado, ela realmente tem que ir atrás daquilo pra que ela se sinta completa. E assim como uma pessoa tá trabalhando no escritório e tá super feliz, tá tudo certo. Por quê? Meu pai porque realizado no escritório. Exato, porque ele não tem esse chamado que você tem. Então é muito legal você trazer isso, porque às vezes as pessoas querem se comparar. Não, eu trabalho no escritório, mas então eu tenho que fazer isso. E às vezes não, às vezes o chamado dela é para uma outra coisa, que vai servir o outro, que vai servir um bem maior, mas que é para um outro tipo de coisa. Bah, muito bom tu ter trazido isso, para as pessoas não sentirem, né, essa coisa de, tem que fazer também. Não, porque é muito de cada um. É pessoal, é total. Mas daí depois disso, pra onde tu foi? Aí no meio disso tudo também comecei a formação de yoga, daí rolou essa coisa de Índia ali também. E aí mesmo que eu falei, putz, comecei a fazer, na formação a gente tinha que dar aula, né? É como se fizesse estágio. Então eu chamei meu primo, chamei minhas vizinhas pra ir e dava aula lá atrás de casa, lá na área comum lá de casa em Brusque. E eu tava fazendo porque eu tinha que levar os relatórios pra minha professora da formação, pra Laura, né? E aí nisso, eu lá dando aula, eu comecei a ver, eu acho que eu gostei disso aqui, acho que eu tô me achando, acho que é legal isso aqui pra mim, sabe? E as pessoas que iam super falavam bem também, e eu comecei assim, ali atrás de casa, oferecendo, ali com as crianças na escola da Det, que é a Charlotte, lá de Brusque, e ao mesmo tempo eu falei pro meu pai, pai, eu não quero mais ficar aqui em horário. Isso era quando, mais ou menos? Você tava quanto tempo trabalhando com ele? Vai fazer desde 2007, faz bastante tempo. Mais de 12, 13 anos. Mas quando você chegou pra ter essa conversa com ele, você estava quanto tempo lá, você lembra? Talvez eu tava uns 9, 10 anos. Já. Nossa, bastante tempo. Você tá com quantos anos? Eu tô com 34. Tá. E ainda nessa parte do escritório eu falava, eu preciso fazer alguma coisa, aí eu pensei, eu vou fazer curso de design de interiores, vou fazer arquitetura, porque eu queria fazer alguma coisa mais útil. Mais criativo, mais libertável. Mais de liberdade. E aí eu lembro que eu fui fazer curso de design de interiores, porque eu gosto dessa coisa de arrumar, mas eu não me encontrava, eu tive meio que esse baque, assim, tipo, bem depressivo, assim, tipo, de eu não estar me sentindo viva, assim, não estar na minha missão. E aí, graças a uma boa luz grande, encontrei o yoga. Que foi devido a um sofrimento, né? Eu acho que nenhuma pessoa tá na nossa vida por acaso. Sim. Né? Depois eu entendi, agradeço, honro muito essa pessoa hoje, porque me trouxe tudo isso, esse despertar. Um grande presente, né? Um grande presente. Daí eu continuei praticando sempre com a Larissa, essa minha professora, até que um dia ela virou pra mim e falou, tu não quer abrir uma turma de yoga aqui? Isso tu já tava formada? Isso eu já tava no meio da minha formação, nem tinha acabado ainda. Aí eu falei, quero, então tá. Daí ela abriu as portas no espaço maravilhoso lá em Brusque, na chácara também, dentro da natureza, maravilhosa. E comecei a dar as aulinhas lá, de manhã, 2 vezes por semana, e a galera começou a ir. Não, mentira! A primeira oportunidade que a Larissa me pediu pra dar aula, nossa, tem que falar disso, foi ao ar livre, para mais de 50 pessoas. Nossa, você adora! Foi a minha primeira aula. Por umas 80 pessoas, a gente fez um evento com trilha e yoga lá no espaço dela. A primeira aula? A primeira aula da minha vida, assim, pra mais gente. Já dei de cara, com 80 pessoas, na grama, assim. Falei, tá, vamos lá. Se eu consigo isso, eu consigo qualquer isso, coisa. Todas as portas já se abriram. Muito bom. E aí foi aí, daí eu comecei veio com a oportunidade de abrir a turma ali de manhã, então aí eu vim com essa possibilidade, fui conversando com meu pai, pai, eu quero
vamos unir então o trabalho de escritório, que é o que me possibilita fazer a minha formação, é o que me possibilita viajar, buscar ir para outros países, praticar, conhecer outros métodos e tudo mais. Querendo ou não dá para negar esse trabalho, por mais que a gente não goste, eu acho que a gente tem que ser realizado na nossa profissão, né? Mas eu acho que, não, independente da profissão que tiver, sempre vai ter uma desavença, sempre vai ter algo que não seja tão legal, né? Até no caminho do yoga, vai ter um dia que talvez que você, né, tipo, chega lá, hoje eu não tô afim, hoje, tem que fazer uma aula que talvez eu não goste tanto como você falou, né? Tipo, nem todos os dias são... E a gente que dá aula, instrutores, a gente precisa... Não que a gente precisa, mas a gente tá indo lá oferecer, né? Levar um serviço, levar o yoga e, tipo... Eu vejo assim que se eu tô num dia que eu não tô muito legal, eu tenho que dar aula hoje, como que eu vou dar aula assim? Mas... Graças a isso me aconteceu muito pouco, assim. Já tive dias que eu tava, tipo, no trânsito, chorando que tinha acontecido alguma coisa, indo dar aula. Tipo, como é que eu vou dar aula agora? É o ser humano, né? Total. Não tem como controlar essas coisas. E aí, como se fosse num trabalho de escritório, você tem que ir lá sacudir a poeira e dar conta. E entregar, né, o melhor. Uhum. E o melhor que eu posso naquele dia, né? Porque cada dia a gente tá de um jeito também. Né? Tá, mas daí como é que você falou pro teu pai? Agora eu vou começar a dar aula também. Que daí você, né, tá com ele no escritório aí e vai começar a dar aula. E aí? Aí eu diminuí um pouquinho das minhas tarefas, que já não eram muitas. Que às vezes eu sofria de ócio até no escritório. Assim, ficava bem triste, assim. Mas isso há muito tempo atrás, né? E eu falei, pai, vamos conciliar os horários. Então, de manhã eu vou dar as aulas de yoga, vou praticar, vou me dedicar a isso, e à tarde eu venho pro escritório. E começou assim. E foi se equilibrando, e a minha vida foi se encaminhando. E hoje... Isso dando aula lá em Brusque. Lá em Brusque. Tá, Aí depois de um tempo... Como é que você veio pra Balneário? É. Depois você conta, mas continua aí com a sua linha do Aí tempo. fiquei, acho que dei aula em Brusque uns 4 anos. Dei num outro espaço de pilates lá também. E aí meu pai foi entendendo que, tipo, não, é isso que deixa ela feliz, olha, tipo, né? Que legal ter esse apoio, né, Rê? É muito bom. Importante, assim. No começo ele foi um pouquinho birrento, assim. Sim. Tipo, não, filha, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, a vida não é fácil. E eu falava, mas eu quero ter esse prazer de trabalhar com o que eu amo também, sabe? E poder acreditar, né? Isso. Porque pra mim a alma não fazia sentido. Porque só tem ficar no muitas escritório. pessoas que trabalham só com yoga, que fazem isso da vida. Então, assim, tem essas possibilidades, né? Só que a gente vem muito por crenças familiares também, por muitas coisas, né? Embotados, que tipo, não, isso não vai dar dinheiro, esse é o caminho, é só assim, ou é só assado. Ainda mais crescer numa cidade tradicional, um pouco pequena, que é Brusque, né? Tipo, não, você tem que estudar, se formar, trabalhar, aquelas caixinhas, casar, ter filhos e aquela vida feliz, né? E tipo, eu vim pra quebrar isso dentro da minha casa, sabe? Porque eu queria sair de casa sem estar casada. Ser ovelha negra. Ovelha negra. Eu falava, pai, eu quero minha casa. Não, filha, você tem que casar. Vai quando tu encontrar alguém, filha. E eu dizia, não, mas deixa eu ir antes. Mas graças também, a vida foi se encaminhando, eu encontrei alguém que daí eu consegui sair. Deixar a família feliz também ao mesmo tempo. Sair da casa dos pais, né? Aí isso tudo foi acontecendo depois, assim. Mas aí como é que você veio pra Balneário, né, Brava? Que você mora na Brava também. Foi porque você encontrou o Lui aqui? Foi por causa dele? Também, mas a vida inteira eu vim pra Balneário. A minha vida social de fim de semana era sempre aqui, né? Desde os meus 16 anos. Foi aí que você conhece a Bruna também. Sim, conheço de umas sair pessoas. Aqui e tal. A vida social era aqui. Brusque era dia de semana, Balneário fim de semana. Então, sempre tive aqui também, minha segunda cidade, né? Mas para realmente me mudar e vir trazer a minha vida para cá foi através do meu marido, do Lui. Né? Porque daí isso movimentou com que vamos morar juntos, então vamos morar na Brava. Porque eu não queria mais ficar em Brusque, queria morar perto da praia, perto de natureza e tudo mais. Sim. E aí hoje eu concilio meu trabalho de Brusque e dou aula só aqui, né? Parei de dar aula lá, então hoje trouxe o yoga só pra cá. Desde quando você tá dando aula só aqui, Rê? Desde da pandemia, 2019 talvez. 2019. Aí você só tá aqui... 2020. Desde 2020, que 2020 tava meio parado, aí você começou a voltar aqui, comecei a voltar aqui. Fazer essa transição só pra cá. Isso. E aí você ainda vai pro escritório trabalhar? Vou, 3 vezes na semana hoje, vou e volto, né? Brusque tá pertinho.
E aí, entendendo e sem essa coisa, porque eu tive muita resistência de tipo, ai, quero sair do escritório e quero ver só do yoga, só de trabalhar com o que eu gosto. Só que eu entendi que também eu estando lá me proporcionaria, me facilitaria. Essa transição também, né? Outras coisas. Eu tava vendo hoje, uma amiga me mandou um texto que falava justamente isso, assim, sabe? Que às vezes a gente tem um potencial enorme por uma coisa que a gente sabe, mas não tá utilizando, como por exemplo, você é uma ótima professora de yoga, você ama estudar e fazer o que você faz. E que bom que você já consegue fazer isso, mas muitas pessoas, tipo, eu sei que eu sou boa, mas ficam presas. Não, então quando sobrar tempo eu vou dar minhas aulas de yoga. E se você não abre espaço, por exemplo, como você fez no escritório para você poder dar suas aulas, tu nunca vai dar. Exato. Então, você tá fazendo essa transição de uma maneira muito saudável, muito gostosa. Talvez você trabalhe para sempre no escritório do seu pai, você, enfim. Talvez não, talvez você consiga, de fato, quando você se sentir mais segura, quando, enfim, outras coisas acontecerem nesse caminho do yoga, você fazer essa transição. Sim. Porque eu acho que a gente não precisa largar uma coisa e viver outra. Essa transição, ela pode e muitas vezes é necessária, até por questão financeira, para poder estar te auxiliando nessa outra coisa que você quer vivenciar. Sim. Porque senão, se você larga totalmente, digamos, no teu caso, o escritório, você vai vivenciar só o yoga, aí você começa, poxa, tô no começo, e enfim, não consegui pagar minhas contas. Tu não vai ir pra frente com o yoga, que é a coisa que você veio fazer, que é a coisa que te faz feliz. Então, acho que é muito sábio, assim, você conseguir e ter a oportunidade, né? É uma oportunidade, uma bênção mesmo. De você estar conseguindo fazer isso, assim, agora e tá super conciliar fluindo. os dois, né? E ficar tranquila com isso, porque eu já sofri, assim. Já relutei, fiquei revoltada, tipo, não, quero só trabalhar com yoga. Mas hoje tenho muitas amigas que trabalham só com yoga. E tem que correr muito atrás, tem que dar muita aula, tem que botar a cara, sabe? É um profissional trabalho autônomo, né? E, tipo, cursos de yoga, formações, estudos não são baratos, são caros esses cursos, essas formações que tem, esses retiros de meditação e tudo mais. É muito caro, não é barato, sabe? Então, a gente tem que também, como professores, instrutores, saber o nosso valor, sabe? Às vezes as pessoas falam, que é muito caro ir em tal aula de yoga. Só que, cara, tudo que aquele professor fez para estudar, para buscar, para estar ali, sabe, tem todo um papel por trás, envolve muita coisa dessa busca do professor. Total. Então, às vezes as pessoas não valorizam ainda tanto isso, sabe? E é algo que, nossa, te transforma, né? Você vai numa prática de yoga, você sai muito melhor do que você chegou, independente do que seja. Eu acho que é muito difícil a gente questionar valor de uma pessoa. Se é um produto, ok, porque é matemática. Isso custou isso, aquilo. Beleza, consigo. Agora, o valor de um profissional que está te trazendo algo... Porque você não sabe quantas noites ele está ali estudando, o que ele está fazendo, o campo integrado que ele tem, tudo que ele está te trazendo, né? Às vezes você sabe um pouco, mas você não tem noção do que é aquilo, né? Então, é isso que você falou, assim, sabe? Tipo, essa questão de valorizar. Ainda mais a gente que está aqui no Sul... numa cidade relativamente pequena também, não é tipo, querendo ou não, São Paulo da vida, sim, uma grande, outra história, né? Mas até a Gabi, que é uma outra amiga minha que também esteve aqui no podcast, ela falou, ela também tá numa transição bem legal, bem especial. Ela é dentista e ela não faz mais sentido pra ela isso. Ela gosta muito de... ela tem, enfim, um Airbnb, enfim, ela gosta muito de hospedar e essas coisas e tal. E ela já estava há muitos anos sabendo que ela não estava 100% satisfeita com a vida de dentista, mas também trabalhava com a família, o pai dela é dentista, enfim, toda essa coisa. E o pai não gostando muito, mas querendo ver a filha feliz também e toda essa coisa. Tá bem legal, inclusive, para quem não assistiu o episódio com ela. E ela traz isso que hoje... Ela tá tentando aceitar ter um trabalho mais leve, que é cuidar do Airbnb e tal, mas nunca renunciando à profissão de dentista dela. Hoje ela não tá mais trabalhando com isso, mas não desmerecendo, porque ela disse, foi o que me possibilitou hoje eu poder estar vivendo com o Airbnb, de estar fazendo essas coisas, enfim, né? Então, eu acho que é importante a gente ter, porque eu entendo... Quando a gente percebe, tem uma coisa que a gente gosta muito de fazer e outra que não faz mais sentido, a gente quer já pular para aquela parte boa, né? Então dá essa agonia, assim. Eu também já passei por isso. Mas
aí impossibilita. Então acho que é importante ir com calma e olhar. E, nossa, como tem gente assim da nossa faixa etária, né? Passando por esses questionamentos, por essas mudanças de carreira, de vida, de se libertar. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho falado aqui nos podcasts. Como a gente tem esse privilégio, assim, hoje em dia, né? De poder fazer isso, de poder buscar também o que realmente faz a nossa alma feliz, né? Que é o que tu tá falando, assim. Porque né? sem fazer ela feliz, nossa, fica difícil. E Né? não precisa mais, né, disso hoje em dia, assim, né? É como você falou, a gente veio pra quebrar isso, pra que também as nossas gerações pra frente não precisem. E isso não quer dizer que todos os dias vai ser feliz. E essa coisa, né, de família, de seguir o que o pai fez, tipo, não, você é um ser, você tem toda uma vida que você pode escolher, tem o teu livre-arbítrio de fazer as tuas escolhas, né? Então me cobrava muito por isso, vou deixar o meu pai magoado, vou deixar o meu pai triste, tipo, né? Ele montou, digamos, ele foi atrás na adolescência dele, construiu a empresa dele, sabe? Batalhou por isso, mas ele quer que uma filha siga esse caminho dele, só que é o caminho dele, não é o meu. Então tentar levar isso para mostrar essa consciência para ele, pai, deixa eu fazer a minha jornada, né? A minha estrada, tipo, sem magoar o pai que tá lá querendo que a filha fique ok, aqui tá ok, tá seguro. Não, mas deixa a gente sair da zona de conforto, porque é lá que tá o crescimento, né? Lá que amadurece. E, no fim, ele só quer que você se dê bem, quer que você... Não, nossa, se ela continua aqui, ela vai se dar bem, eu quero ver ela feliz, eu quero ver... Só que assim, ele se deu bem, mas será que você vai... Porque não, às vezes não é o teu caminho. Sim. Né? Ele tá mostrando um caminho conhecido pra ele. E quem diz que o desconhecido não pode ser, Exato. né? Honrando toda a trajetória dele, sempre honro muito ele e tudo que ele conquistou, meus pais. Só que fazer ele entender que eu queria viver, ter as minhas asas, né? E viver a minha vida. Né? Total. Isso foi algo a se quebrar dentro de casa também. O que a ovelha negra faz. Né? Não é mesmo? Eu me relaciono com isso também, porque a gente tem empresa familiar também. E eu tenho um irmão, graças a Deus. Pra continuar. Sua irmã trabalha contigo? Uhum, tu tem uma irmã? Lá. Duas irmãs. Aí elas uma já trabalham. tá mais envolvida, sabe? Então eu já fico mais... Que bom. Que bom. Tem um espaço lá pra mim, então deixa eu sair de você. E é uma coisa que eu observo e tento conversar bastante com ele pra, assim... Ele não assumir também o lugar que era do meu pai. Porque agora que meu pai faleceu, ele se sente muito nessa responsabilidade. A gente já conversou bastante sobre isso. Mas é uma coisa que também não vira chave de uma hora para outra, né? De que ele pode fazer diferente mesmo estando na empresa, de que ele pode fazer diferente do jeito dele. Porque quando meu pai estava vivo também, eles pegavam muito, porque o Gabriel veio todo com uma bagagem nova e tal. E o meu pai já mais tradicional e, né, de querendo manter as coisas. E eu vejo que hoje o Gabriel quer cobrir algumas lacunas que eram do meu pai, tipo, assumir mesmo um lugar, né? E que na verdade não é. O Gabriel tem um outro estilo, tem, né, um outro jeitinho. E é isso, assim, acho que a gente só vai poder ser feliz se de fato a gente conseguir ser quem a gente é fazendo o que a gente veio pra fazer. Nossa jornada. Exatamente. E o Lui, como foi que você conheceu ele no meio disso tudo? Foi no meio de Foi numa aula de yoga? Não, foi numa balada, um lugar que eu menos esperava que encontrar o parceiro da minha vida. Né? O menos, tipo, na balada. Foi aqui na Brava, inclusive, num lugar ali na Home. Né? Tava cheio, porque era o campeonato de skate que tava tendo e tava muito cheio aquele lugar. E eu lembro que ele cruzou a porta e o cabelo dele me chamou a atenção. Eu até contei no casamento, que a cachapinha me chamou a atenção. E eu lembro que eu saí desse dia pra ir nessa festa, eu tava no apartamento de uma amiga minha, que é onde eu moro hoje. E sempre que eu ia no apartamento dessa minha amiga, eu falava, nossa, quero morar aqui. Quero morar num apartamento igual a esse, né? No fim de rua, com um mato do lado, silêncio. Ai, olha, e a praia na frente, tipo, silêncio. Eu só queria isso, sossego. E aí saímos do esquenta e fomos lá pra Home. E aí eu lembro que o Lui cruzou meu olhar. Eu falei, interessante. Deu um negócio. Esse menino. E aí nisso a minha amiga que tava do lado já conhecia ele e já sentiu a conexão, tipo, a Renata, o Lui, ela disse pra mim depois, né? É a Mai? A Mai. E aí no meio lá da festa, eu lembro que ela falou, vem cá que eu vou lá te apresentar pra ele. E me levou lá pra apresentar pra ele.
E no que ela me apresentou pra ele, a gente começou a trocar muita ideia sobre yoga, sobre vegetarianismo, sobre reggae. Os dois gostavam de reggae, de Jamaica. A gente ficou falando um monte de coisa, de Rishikesh, de Índia. Eu falava, Jesus, tem um homem que troca uma ideia assim. E é muito legal porque, pra quem não sabe, eu estudei com o Lu, então eu conheço o Lu da faculdade e, tipo, cara, é muito legal porque vocês realmente têm muitas coisas em comum. E, tipo, foram se achar na balada. Tipo, não foi nem num negócio que vocês realmente têm em comum, assim, Ou seja, né? quando é pra ser, não importa. E Vai como tá em qualquer como lugar. tem pessoas, assim, tipo, amigas minhas, que estão procurando o cara ideal, papapá. Vou dar uma dica. Eu sempre falo também, porque eu quero um cara alinhado, porque eu quero um cara que isso. Eu falo assim, porque assim, hoje o Caio, né, ele também, tipo, a gente tem muitas coisas em comum e ele segue, a gente tem uma filosofia de vida, e eu acho que os nossos valores são muito parecidos e por isso que dá certo. E muitas pessoas, tipo, se inspiram também nisso, né? Assim como as pessoas devem se inspirar também no seu relacionamento com o Lui, que é muito saudável, vendo de fora, assim. E eu falo, gente, mas eu tô com o Caio, né, há 10 anos. Então eu falo, mas quando eu conheci o Caio, não era assim pronto. A gente era super novo e a gente foi construindo isso e a gente foi nessa jornada, sabe? Não foi assim, encontrei pronto. E eu acho que é uma coisa que você vai construindo junto, assim, sabe? O Caio não era essa pessoa, eu não era essa pessoa. Total. Né? Não, e aí a gente foi embora, fui pra casa dele, eu lembro que tinha um Buda, tinha um violão, e eu falava, gente, olha, eu acho que esse menino é tudo que eu pedi. E a dica que eu ia dar é porque eu escrevi uma cartinha. Ai, maravilhosa! Pra Deus, pro universo, seja lá o que for. Eu lembro que eu queria também, eu tava numa vida... Eu já tava num momento que eu tava inteira comigo, sabe, Bá? Vale falar isso. Você tava com quantos anos quando você conheceu o Lui? 28... Não, 29. 29. Nesse meu tempo depois desse sofrimento da Índia e tudo mais, eu mergulhei muito profundo no meu autoconhecimento. Então eu fui, tipo... Eu ouvia muita coisa de, tipo... Aquilo que eu volto a falar, que a felicidade é interna, que não sei o quê. Eu queria isso, eu queria vivenciar essa felicidade, essa inteireza comigo mesma. Então, eu estudei, fui buscar várias coisas. Eu fui de encontro comigo mesma. Eu acho que eu fiquei 4, 5 anos Você já tava solteira. inteira? Eu tava inteira, eu tava pronta para um relacionamento, sabe? Eu não tava mais achando que o outro é minha metade, ou com essas coisas de ciúmes, inveja, que era o que eu sentia na outra relação, né? Essa posse pelo outro, esses sentimentos mais negativos, assim, mais inferiores. E aí eu tava inteira, eu tava feliz comigo. Eu falava, só vai chegar em mim quem for pra somar e pra crescer. Se for pra diminuir, nem chega, sabe? E não chega mesmo, né? Não chega. Tipo, por tipo, vibração mesmo, exato, né? porque eu tava num nível de, tipo, auto-amor comigo mesma que eu sabia o que eu merecia, sabe? Exato. E todo mundo deve saber que todo mundo merece um amor muito grande. Só tem que se conectar de novo com isso. Com esse poder, E né? não ficar projetando tudo no outro, né? É muito importante. Amor genuíno. Eu me conectei muito quando você falou desse término do seu relacionamento, porque eu tenho algumas coisas muito parecidas. Eu conheci o Caio, a gente começou a namorar, eu tinha 19. Então, muito novinha, assim. E a gente teve um término, eu e ele, a gente terminou por um período, sei lá, foram 2 meses, que foi o primeiro momento que eu fui pro autoconhecimento. Eu mergulhei. Primeiro que eu fui lá no fundo do poço, como você falou, imatura, projetava. Sim. Enfim, foi por isso que a gente acabou terminando, assim, sabe? Tipo, eu projetando, ele projetando e, tipo, a gente não teve um motivo e quando viu, não tava mais legal. Né? Imaturos. Só que eu fiquei muito, muito mal, emagreci horrores e sem nada, a vida é só isso aqui. Tipo, a vida é isso, então agora minha vida acabou e, meu Deus, auge dos meus 19 anos. E aí foi muito engraçado, porque aí uma amiga minha, ela ia no centro espírita e ela me levou também. E foi minha porta de entrada também, assim, eu acho que eles têm uma linguagem mais fácil da gente entender o que é esse todo, que a gente pode ser plenos, né, sozinhos, que a gente pode escolher com quem tá junto, por merecimento, enfim, então foi também uma coisa aí que eu tive, né, dessa questão, desse primeiro momento de autoconhecimento, foi também
por um término. Depois eu tive outros momentos, né, também que eu fui atrás. A gente sempre vai na dor, né? Quando tá tudo bem, ninguém quer saber de buscar nada. Tem que sofrer pra ir. Né? Não, mas agora ainda bem que continuamos no caminho, né? Depois de já ter ido, a gente tenta manter pra não precisar recorrer. Mas, então foi isso também, sabe? Foi num término de relacionamento. E aí, foi muito, muito legal. É um dos aprendizados que eu mais levo, assim. Até quando eu terminei com o cara... O Lui viveu essa fase comigo. Ele e o Rodrigo, eles falavam, meu Deus, a Bárbara só chora. Ele vai lembrar. E, enfim, o que aconteceu? Eu mergulhei muito profundamente, muito profundamente. E aí eu entendi que eu tinha as minhas músicas que eu gostava, que eu tinha as minhas coisas, e que eu era uma laranja inteira. E não precisava de ninguém pra me complementar. E foi muito louco. Porque caiu as fichas. Meu, eu já sou inteira. E aí, quando eu tive a coragem de falar assim, não. Então, eu abro mão do Caio, porque fiquei sofrendo aquela coisa que quer voltar, não sei o quê. Não quero. Agora eu vou olhar pra frente, eu vou olhar pra mim, eu vou me cuidar. Tomei posse de novo desse meu poder pessoal. Fui atrás da minha autoestima, o que eu gosto de fazer, enfim, sabe? Me empoderei de mim e experimentei, assim, dessa fonte divina que, tipo, nossa, tô maravilhosa e tal. Que a gente pôde se encontrar de novo, porque ele também foi buscar, acho que se ele também não tivesse ido, não ia mais. Ele foi buscar, ele foi mergulhar, ele viu várias coisas que ele não queria mais pra vida dele, desfez esses laços, ciclos, assim, de coisas que pra ele não fazia mais sentido, viu também várias coisas importantes e a gente conseguiu se encontrar. E eu falo que pra gente hoje foi a melhor coisa que aconteceu no relacionamento inteiro. Porque não tinha como aquelas duas pessoas terem, sabe, continuado. E foi legal a gente se encontrar de uma forma mais madura e que foi muito rápido. Mas assim, a gente fala, meu, é nítido assim, sabe? É nítido como a gente mudou. E a gente continua, claro, crescendo juntos. Mas como é importante essa questão de você estar alinhado primeiro com você, a pessoa alinhada, ela vai ressoar e vai chegar, assim. E é o que eu falo, né? A gente fala de, tipo, não vivo sem o outro, né? A monja... esqueci o nome dela. Não, a Lao Tzu. Ela faleceu ainda esses tempos. Ela fala muito sobre o amor genuíno. Tem um vídeo incrível dela no YouTube sobre isso. E aí me fez refletir, tipo assim... Se daqui a pouco o outro não tá aqui do nosso lado, se ele cai de bicicleta e bate a cabeça e morre mesmo, você não vai mais ser feliz? Como assim que eu não vou ser feliz sem ele? Então essa me fez refletir sobre isso. Se o outro não tá aqui amanhã, e aí? A minha vida vai acabar? Não, tem que viver por mim, sabe? Total. Quando eu voltei com o Caio, eu vivia fazendo esse teste. Eu voltei com ele e eu tinha sofrido muito quando a gente terminou. E aí eu fiquei assim, por alguns meses me testando. Eu falava assim, tá, Bárbara, você tá com o Caio, você tá feliz. Mas se amanhã ele resolver terminar com você? Aí eu ficava assim, eu vou continuar feliz. E eu ficava me fazendo esses testes pra ver como é que tava a minha autoestima, assim, sabe? Porque se eu penso, se dá um frio, se dá um gelo, se dá um... o que eu vou fazer? Eu não tenho como evitar. Então eu vou trabalhar em mim. Então, opa, peraí que tem alguma coisa na minha autoestima, alguma coisa em mim que não tá legal. Porque eu não tô segura se caso ele morrer ou se caso ele não estiver ali comigo. O apego gera muito sofrimento. Tá, mas aí você fez uma carta. Aí eu fiz uma carta, daí eu escrevi. Eu lembro que eu ficava à noite no meu quarto e falava, eu acho que agora eu tô pronto para um relacionamento, para um parceiro de vida, é isso que eu quero, sei lá, montar uma família, viver perto da natureza. E aí demorava, às vezes eu falava, ai Deus, por que demora tanto? Tipo, às vezes me revoltava. Não dá certo isso. E aí eu lembro que eu rezava, assim, tão me doando, assim, profundamente. E aí eu falei, vou escrever tudo. Do jeito que eu quero, cabelo, que toca violão, até botei isso, que gosta de alimentação saudável, que gosta de yoga, gosta de viajar, blá, blá. Escrevi essa carta, enfiei lá dentro de um negócio, ficou. E ele também escreveu a mesma carta. Ai, que sincrônico! É muito importante. Ele escreveu também no papel, então por isso que eu dou essa dica. Nossa, é muito aquela frase, o que você está procurando, está procurando você também. E ele usava essa frase no Instagram dele, o Lui, depois eu fui ver, what you seek is seeking you. Tá bom, já tava. Só que olha só, eu pulei, a gente saindo desse esquenta, daí eu conheci ele nesse dia. E depois passou um tempinho, 4 meses,
essa minha amiga dessa casa que eu falava que eu queria morar, tipo, num AP parecido com o dela, que era numa rua sem saída, perto da natureza e sossego. Ela olhou pro meu lado e falou que ela tava botando o AP dela pra alugar. Arrepiada. E eu falei, o quê? E eu já tava querendo sair da casa dos meus pais. Falei, eu vou alugar o teu AP então. E aí eu comentei isso com o Luiz. Fazia 5 meses que a gente tava junto. E ele falou, demorou então, por que a gente não vai junto? Ai, que máximo! Aí eu falei, não tô acreditando. E a gente super foi. materializou. E se mudou e hoje a gente mora nesse AP. E Casados. 5 meses depois, porque os dois já estavam nessa interesa que a gente falou. E que vocês você... eram mais maduros, né? Sim, eu precisei do meu tempo solteiro, eu precisei buscar quem eu era, saber o que eu gostava, me conhecer. E vivo ainda me conhecendo, não tô dizendo aqui que eu já me conheço, porque é um eterno autoconhecer essa vida, né? Sim. Mas eu já não tava mais nessa falta, nessa carência de ter que ter o outro pra me fazer feliz. Não, eu já tava bem comigo mesma. Então, quando os dois estavam inteiros e prontos pra esse relacionamento, A impressão sabe? que eu tenho é que o Luiz já nasceu assim, né? O Luiz é um budinho, né? Eu conheço o Luiz convenhamos. assim. Ele é muito tranquilo. Que massa. E aí hoje a gente vive buscando os nossos sonhos também, né? Correndo atrás também, como casados agora. E muda, né? Eu senti que mudou bastante. Eles falam que depois de casar, mas assim, como eu já morava com ele, pra mim... É que pra casar mim foi teve só um celebrar. isso, né? Pra mim teve isso. Claro, a gente se mudou antes aí. Pandemia, a gente teve que adiar. Mas assim, eu sinto que... Porque assim, eu e o Caio, a gente namorou muito tempo. Porque a gente era jovenzinhos, então a gente morava cada um na casa dos pais ainda. Então era o saco quando a gente precisava se ver. Minha família super tradicional, mesma coisa. Vai sair de casa depois que casar. Tipo, é isso, não pode dormir junto, sabe? Então, assim, a gente era bem vidas separadas mesmo, assim, E juntos. sabe? E juntos por muito tempo e tal. Então, quando a gente se mudou, foi uma grande mudança, assim, foi muito bom. E só melhorou, foi muito louco isso, muito, assim. eu também falo. Tudo só melhorou. As pessoas falam, casar isso, depois que tu casa, o quê? Nossa, eu acho maravilhoso. E depois que teve também a cerimônia do casamento, eu senti que, assim, fortaleceu mais a gente. Eu me empoderei como mulher, assim, não, agora eu sou mulher e sou casada, sabe? Tem isso. Foi bem legal. Mas lado. adorei essa questão da cartinha. Eu tenho as minhas cartinhas, aliás, só esperando pra se realizar. Mas Escreva. várias delas já se realizaram. É bem legal isso, porque quando a gente escreve com essa entrega que você falou... Você fala, eu queria aqui, mas quando eu escrevi com toda a entrega, não, se é do realiza. coração, né? Total. Do coração, tem que vir do coração. Linguagem do coração. Linguagem da mente não funciona pro universo. Peça com o seu coração, mas assim, aquela coisa que como se o coração chorasse. De emoção, de gratidão, assim, tipo, do teu mais profundo, assim. E foi isso que aconteceu. E espera, porque igual eu vi uma vez, você vai no restaurante, você pede uma vez sua comida, você não vai ficar chamando o garçom e falar, isso. É a mesma coisa com o universo. Pede uma vez que ele já entendeu e confia e entrega, porque na hora que é pra ser, as coisas acontecem, não tem como fugir disso. A gente quer controlar, a gente quer estar no racional sempre, né? A mente quer tudo, né? Nossa, ótimo exemplo, muito bom. Muito bom, né? Eu adoro esse exemplo do garçom. E justamente por isso, a gente não sabe o tempo certo das coisas. A gente acha que mas assim, se a gente quer tudo pra ontem. Tudo. Só que não tem como tudo acontecer pra ontem, porque a nossa maturidade também, né? Então Por tem enquanto, que confiar. Pra essa paciência, pra saber esperar. Que era o que eu pedi, assim, né? Que eu pudesse esperar o momento certo, de estar pronta para viver isso. Daí depois, quando você está dentro da situação, você entende que não foi naquela época por causa disso, que não foi tudo no tempo divino, sempre, né? Ô Rê, e hoje como é que é teu estilo de vida, assim? Tipo, como é que é a tua vida? Rotina, assim? Tipo assim, você, sei lá, conta, assim, um pouco de como que você vive. Porque você me falou, foi você que me falou, que quando você era mais nova, você bebia, você era porra louca e não sei o que e tal. Comia pizza de calabresa, comia cachorro quente, comia molho pomarola. As minhas amigas que vão ouvir isso aqui vão saber do que eu tô falando. Bebia todo fim de semana e chegava no outro dia comia McDonald's. Era uma loucura, Bah. Era uma loucura. Gostava muito, aproveitei muito. Tipo, não me arrependo de nada, sabe? Foram fases e a gente tá em constante transformação e mudança e tive essa transformação, essa mudança para muita coisa positiva e boa na minha vida.
Mas sempre fui muito festeira, saía todo fim de semana, não sossegava, não conseguia ficar com a minha própria companhia em casa sozinha, sabia? Isso era uma fuga. E é o que eu digo, as pessoas hoje, só fazendo um paralelo, as pessoas dizem, não consigo meditar, né? E aí eu volto com a pergunta, tá? Se você não consegue ficar na sua própria companhia, em silêncio, como que o outro vai ficar, né? Se tu não consegue ficar contigo mesmo. Total. Como que vai querer se relacionar Total. com alguém? Então, tipo, aprenda a ficar sozinha primeiro, sabe? Porque a gente nasce sozinho e morre sozinho nessa vida. Então, e a gente nunca tá sozinho, né? Quando a gente tá conectado com... A gente tá com... mais rodeado possível, né? Então, tá essa coisa em... de sozinho não existe. Porque o divino tá dentro da gente, né? Com certeza. Então, depois que eu comecei o yoga, virou uma chave, assim. Eu lembro que no primeiro módulo da formação com a Laura, quando ela começou a falar sobre a alimentação, eu saí de lá, eu mudei a minha alimentação. Tá, então quando tu foi pra Índia, tu ainda era muito louca. Ainda era um pouquinho. Era. Tava um pouco no poço, daí você também não tem nem não tem nem energia pra sair e tal. Eu tava um pouco ainda. Aí depois que eu mergulhei, que eu fui entendendo um pouquinho mais o que era essa vida como que era levar uma vida de yoga realmente, né? Porque é muito fácil só dar aula, mas não vivenciar isso no dia a dia, porque o yoga é uma vida, é um estado, tipo, é tipo assim, é difícil a gente ser nutricionista e não se alimentar de uma forma adequada, porque você tem o conhecimento. Então fica difícil você ter o conhecimento e não fazer. Eu não tô dizendo que você vai ser 100% correto, mas então vivenciar o yoga na minha vida, né? Eu falava, gente, não, mas isso não condiz mais com isso. O álcool não condiz. E não tenho nada contra o professor que bebe, quem vive yoga, tá tudo certo. Só que pro meu corpo não fazia mais sentido. Acordar cedo pra dar aula de ressaca, Acordar de ressaca, sentir os malefícios que aquilo dava em mim. A mesma coisa com alimentação pesada, enfim, carnívora e tudo mais, não fazia mais sentido pra mim. Simplesmente foi um estalo que, tipo, desabrochou, é como se uma flor que desabrocha e falou, não, isso não dá mais. E aí foi indo assim. E hoje a minha vida mudou total, eu não consumo mais nada disso, já tem um bom tempo, né? Já deve fazer uns 7 anos. O álcool mesmo, assim, também eliminei da minha vida, não por querer, não tive que lutar contra isso, foi simplesmente acontecendo. Acho muito legal tu falar isso. Simplesmente, foi leve, sabe? Porque eu, como nutricionista, eu recebo muita gente que às vezes, começa a estudar um pouco espiritualidade, começa a fazer yoga, eu não vou mais comer carne, ou eu não vou mais beber, só que não tá vindo de um lugar de verdade, tá vindo de um lugar forçado, mental, forçado. Então é o que a Isabel Otto sempre fala, né? Ela fala assim, não adianta você não comer carne, e você tá lá assim com raiva, salivando, assim, tipo, não, eu não gosto de carne, eu não gosto, mas é mais fácil você ir lá num estado pleno e lá abençoar aquela carne e comer e tá tudo certo, né? Então é bem legal você falar que isso foi uma coisa muito automática e eu acho que é muito isso. Você chega num nível em que para de te atrair, assim, tipo, não quero, foi simplesmente não natural. faz mais sentido. Do que você, não, eu vou parar com isso porque aí eu vou atingir um nível no meu yoga, ou então de espiritualidade, ou então disso, ou daquilo. Porque eu nem acredito nisso, sabe? E aí hoje a minha vida é regrada no sentido de alimentação, mudou totalmente. Acordo cedo, não gostava de acordar cedo, hoje acordo cedo. Hoje eu tenho uma prática também meditativa que está todo dia na minha vida, que hoje eu estou entendendo que, hoje, na minha história, né, o yoga faz mais sentido para mim desse jeito do que em forma física, né? Dentro do que eu busco de conhecimento. A prática meditativa é o que é o real yoga pra mim, né? Essa minha prática de silêncio. Isso pra mim é o meu yoga hoje. Então, eu já me cobrei muito por não praticar asana, sabe? A gente como instrutor e querer passar, não, porque todo dia eu tenho que estar praticando. Beleza, você precisa praticar, você vai levar para as pessoas, né? Precisa vivenciar isso no teu corpo. Eu como professora tô lá dando asana para vocês, eu preciso passar pelos processos para saber explicar, entender no meu corpo para poder levar. Beleza, só que eu já me cobrei muito por isso. Daí eu parei com essa cobrança, porque hoje o que mais faz sentido pra mim é essa meditação. E é ali onde que o meu yoga acontece. E o yoga desse jeito pra mim. Mas, por exemplo, pra tua amiga dentista, ela tá lá atendendo. Ali é o yoga dela. Você que cozinha na tua nutrição, nas tuas consultas, é o teu yoga. Então, o yoga é só um termo geral que é o estado de presença. Sabe? Então, fui desvinculando disso. Então hoje o meu dia é essa prática meditativa, eu faço asana
Eu tento fazer todo dia, mas às vezes não dá, eu tenho minha prática também. Alimentação saudável, vou para Brusque trabalhar, vou e volto, aproveito a estrada para ir ouvindo podcast, trazer um autoconhecimento também ali, né? Usufruindo da estrada, que é estrada terapia, né? E você estuda bastante, né? Você ainda... Gosto. Não tem como parar de estudar, né? É porque quando tu gosta, você quer, você tem essa sede pelo conhecimento. Mas eu escuto muito isso também, tipo, né? A gente tem livro e teoria mas pratique, né? Tipo, não, que adianta ter milhões de coisas lá de papel de estudo teórico sem a prática. Então, tipo, é um paralelo, né? Eu acho que eu consigo aprender muito mais na prática. Assim, em tudo. Meditação. Não sei, eu vou fazer do meu jeito. Deu certo. Então é isso. Tudo, eu preciso muito dessa questão da prática para eu conseguir integrar, assim, sabe? É importante a gente ter o conhecimento, mas se fica só no conhecimento, em ouvir, tu não aprende de verdade. Tu tem o conhecimento, mas é diferente, né? Parece que teu corpo precisa registrar, você precisa ir lá e... Precisa experienciar, né? E por isso que eu te perguntei também da sua rotina, assim, né? Mais ou menos como é que era, porque... as pessoas acham, né? Professor de yoga pratica yoga toda vez que tá dando aula. Só que não, você tá dando aula, né? Você tem que fazer as suas práticas, você tem que fazer as suas coisas. Não, quando a gente tá dando aula, a gente literalmente não pratica. Meu Deus do céu, não tem como, assim. Você tá ali observando, tá ali cuidando. Às vezes eu até queria roubar, eu falava no começo, já pratiquei hoje, já dei aula. Não. Mas não, a gente fica nessa autocobrança. Eu aprendi a sair desse papel, sabe? É legal você trazer isso, né? Que você também se cobra. Sim, né? Totalmente. Eu acho que é uma coisa que a gente, que é meio que é nossa, assim, até por conta dessa comparação. É difícil a gente ficar num lugar que a gente não tá se comparando. E hoje Instagram, né? Você acorda às vezes, você já abre lá, a fulana já praticou, a fulana já meditou, a fulana já fez isso. Já cozinhou, já fez... Daí, meu Deus do céu, aí é pior ainda, né? Hoje eu tento acordar, eu nem olho rede social, vou olhar só depois. Pra não poluir já de manhã, porque vai poluir. Vai poluir. Uma vez eu tava num exercício, eu vou parar de seguir todo mundo que eu possa estar, tipo, me comparando. Eu falei, eu não vou seguir ninguém. Exato. E às vezes eu até penso, eu nem vou botar que eu pratiquei hoje, porque eu posso não estar ajudando alguém. Eu posso estar ajudando porque vai estimular a pessoa a praticar. Mas posso, porque não? Porque ela vai se cobrar, porque ela não fez. Então, tem que ter esse cuidado e ponderamento. Então, né? Eu acho que a gente sempre vai se cobrar. Mas a gente daí tem que ter esse discernimento de quebrar isso. De, opa, eu tô me cobrando. Por quê? E quebrando esses padrões, né? Como se lá, agora eu não me cobro mais. E aí, uma coisa que você tava falando... E eu falei pro Caio, olha só, como é louco isso, né? Eu tô fazendo aula de yoga correr, mas várias coisas, uma pequena frase que tu falou na aula, eu já levei pra outras pessoas. Olha que legal. Que legal, tu não é a primeira pessoa que me fala isso. Que máximo, né? E a gente tava meditando e o Caio, ele não tem um alongamento tão bom assim. E aí, pra sentar, né? E era muito tempo em silêncio. E ele mexia aquelas pernas, ele trocava aquelas pernas, tadinho, porque ele tava sem um banquinho e tal. Daí é complicado. Aí ele não tinha colocado e mexia. Aí terminou, aí claro, né, me distraiu, claro que eu que me distraí, a culpa não era dele, né, eu sei que era eu que estava me distraindo com ele. Eu falei, a Rê sempre fala que a gente tem que praticar yoga só pra gente chegar nessa postura de sentado, tipo, pra chamar ele pro yoga. Que o Caio praticou um tempo yoga, agora ele não tá mais praticando. Sim, se a gente for no sentido aprofundado do yoga, o asana, a postura física, eu sempre falo lá na aula, sabe? Existe para milhões de melhorias da saúde física, do corpo, alongamento, flexibilidade, tonificação, para tudo, vitalidade. Só que se a gente for adentrar na filosofia do yoga, nas escrituras, nas partes um pouquinho mais adentro, o asana, que significa postura, ele serve pra gente criar um corpo aberto, confortável e saudável pra gente sentar em meditação. Porque o objetivo final do yoga é a libertação. É a libertação, né? É a libertação do sofrimento. É a libertação do falso senso do eu. É a libertação de toda identificação daquilo que a gente acha que a gente é. Então, é essa união, essa reintegração, esse religare com o absoluto, com a divindade, com o Criador, com Deus, com Shiva, com Allah, com Buda, com Jesus, com o que cada um acha que faz sentido para si. Mas esse é o objetivo final.
De ficar sentadinho ali e poder... Porque, mergulhar você trouxe isso numa aula, você disse assim... Porque... Mas claro, só um parênteses, não que a gente vá deixar de viver a vida para sentar em meditação e ficar e renunciar a vida, as responsabilidades e os afazeres, né? Sim, sim. A gente pode estar nesse estágio de plenitude mesmo vivenciando uma vida de escritório, uma vida lá de administrativo, uma vida que não tem nada a ver com yoga, sabe? Acordar, faça a prática, se conecta e vai viver a tua vida. Exato, já ajuda. Saiba que você não é sempre esse personagem, esse ego. Não, vai para esse lugar do teu centro, esse lugar mais profundo de essência e natureza, sabe? Saber disso já é uma baita de uma ajuda, assim, para viver. Sim, porque enquanto a gente fica identificado com tudo que surge, com todo o externo, com toda forma de pensamento, a gente fica no sofrimento, não adianta. Muito legal você trazer isso, porque sai da complexidade também de todos os asanas, que são muito legais e são muito benéficos também pro corpo, e até no relaxamento a gente sente, nossa, como tudo isso que eu fiz agora o meu corpo tá registrando. Exato. É muito legal. Sai dessa complexidade para uma coisa simples que é o esvaziar, né? O esvaziar. Você faz tudo aquilo para você conseguir sentar na postura mais simples, em conforto, para você poder se conectar. É muito legal. E não que você precise ficar lá meditando por dias e por horas, igual os grandes mestres e sábios fizeram, né? Porque a gente vive num outro contexto hoje da vida, né? Do mundo, da realidade. E até tem algumas pessoas que despertaram, né, que não fizeram isso, assim. O próprio Eckhart Tolle, sabe, do Poder do Agora? Claro, maravilhoso. Ele é uma pessoa, tipo, tudo bem, não sei muito sobre a vida dele, mas os grandes filósofos também não sentavam lá e ficavam horas em meditação. Né? Exato. Mas eles já tinham tido essa experiência direta com o divino. São seres despertos, né? Que vem com esse... Agora me veio, eu lembrei do Poder do Agora, que foi tipo um livro que eu acessei, assim, que realmente eu acessei o campo do livro, assim, porque as palavras fogem o que aquele livro me trouxe, assim, e eu acho que tem que ser no momento certo também, eu acho que eu peguei no momento bem certo, porque senão parece que não vai. Mas qual outro livro que tu recomendaria, tipo, pra quem tá buscando isso? Eu me lembrei, enquanto tu tava falando sobre o yoga, um livro muito legal que eu li, que foi a História de Hermógenes. Não lembro o nome do livro. Mas muito legal, que do professor Hermógenes, que ele trazia muito isso de trabalhar para ficar sentado e poder meditar. Foi um cara também super do mundo, né? Ele Total. Era... porque esse sentar e esse meditar nada mais é do que buscar esse espaço, né? Esse vazio de tipo sair desse fluxo da mente, dos pensamentos e dessa... E tem também aquele que você falou na aula, que tem um quadro... o Lahiri Mahachaya. Que é uma pessoa também que era funcionário público, Ele era funcionário público, um grande mestre do Kriya Yoga, inclusive, que é essa prática que eu tenho hoje, que ancora a minha vida. E ele é um funcionário público, homem de família, com as suas responsabilidades, batalhando pelo dinheiro, pela sobrevivência dos filhos, também nessa batalha. Mas ele era um grande yogi e ele tinha essas experiências surreais. Ele vivia nessa plenitude porque ele experienciou isso por ele mesmo. Então, não que a gente precise ir lá para os Himalaias ou que a gente precisa ir para uma montanha e viver num ashram. Não. A espiritualidade está aqui hoje, né? É a vida, é o nosso fazer no dia a dia. E às vezes quem tem até menos conhecimento vive mais isso, sabe? Acho que foi a Tássia ou a Bel que falou isso. Aí você vai, sabe? A gente está aqui buscando e lendo e fazendo. Aí você vai lá, você vê a simplicidade dos pescadores, sei lá da onde, vivendo naquela plenitude, fazendo a vidinha deles, sabe? Tipo, numa sabedoria que nem eles têm noção. Esses são os maiores professores, né? Os maiores. Eu fui lá para Zanzibar, que a gente foi na lua de mel também, a gente encontrou as pessoas lá. Não tinha... Eles viviam lá pescando também, eles pegavam com as mãos os ouriços e as coisas que eles iam vender depois. E, nossa, eles estavam no estado de felicidade, plenitude. E os haitianos que vivem aqui perto da gente também, né? Verdade. Cantando. O
povo do Nordeste, a gente que vive um pouquinho mais assim, aqui no Sul eu acho que o povo é mais fechado. É muito pela assim. colonização, assim, pela história que a gente traz até da nossa biografia, né? Alemã, de sofrimento, de pessoas que, tipo, sofreram muito mesmo na guerra, nossos antepassados, que passaram fome, e que a vida é difícil, e que pra gente ter sucesso a gente tem que ralar, a gente tem que sofrer, nossa, é bem forte isso, e a gente carrega inconscientemente esses padrões. Nossa, o povo do Nordeste, tu vê, eles agradecem porque eles abriram os olhos, porque eles estão enxergando, eles estão felizes por mais um dia de vida, em total presença, é aquele momento que tem, deu. A gente tanto preocupada com amanhã, tanto preocupada com o que fez depois, e vive nessas histórias, nesses enredos, e aí a gente fica nessa bola de sofrimento, de angústia, de ansiedade, de estresse. E sabe o que é muito louco? Porque, tipo, uma das coisas que mais, mudaram minha vida mesmo, assim, um dos grandes shifts que eu tive coragem de realmente mudar, foi quando meu pai ficou doente, né? Que faz 3 anos, 3 anos atrás, quando a gente descobriu ali a doença dele. E aí eu falei, o quê? Posso morrer amanhã? Porque quando a gente fala sobre o câncer, acontece com os outros, não com a gente. Então é sempre um baque, tipo, o quê? Comigo? Como assim? Não, tá enganado, gente. Alguém se enganou aqui. Tipo, não acontece com a gente. Impossível. E aí quando você, não, é com você mesmo. Aí você começa a trazer mais, pelo menos eu fiz isso, né? Trouxe mais pra minha realidade essa noção da minha mortalidade, né? E de que isso é uma experiência. E o quanto dessa experiência eu quero viver no sofrimento, na dor, na preocupação, no estresse, na ansiedade. E o quanto eu quero estar aqui olhando no teu olho. Olhando no olho do meu pai, da minha mãe, sabe? Porque a gente tá aqui, mas eu tô respondendo paciente, eu tenho que fazer um pagamento. E você vai dizer, não, tudo bem, porque é trabalho, porque é dever. Se você for parar pra reparar, assim, as pessoas parecem ter um respeito quando é trabalho. Não, ele já vem almoçar porque ele tá trabalhando. Como se fosse mais importante do que tá com a tua família, do que... Então, assim, isso foi uma coisa, assim, sabe, de que eu realmente mudei na minha vida. Essa questão de um valor mesmo, porque eu vi que o meu valor estava muito atrelado, e ainda sabe? Eu tenho que estar constantemente me relembrando para quebrar isso. Mas o orar e vigiar, o tempo inteiro, a gente tem que estar o tempo inteiro mesmo. O meu valor está atrelado ao meu profissional, e ao quanto eu estou rendendo, e o quanto que eu estou produzindo. E não é isso. Né, meu valor é muito além disso, então... acho interessante a gente falar sobre isso, porque não precisa uma coisa ruim acontecer, um baque desse, né? Só a gente tomar a consciência e de que a gente tá aqui, e que bom que a gente tá aqui, mas pode ser que amanhã a gente não tá. E aí, assim, sabe? Você viveu hoje da maneira... Claro que não quer dizer que todos os dias vão ser felizes, não é isso? Mas assim, a vida que eu tô trilhando é uma vida da qual eu me orgulho, e... orgulho no sentido desse teu chamado, estar conectado com esse teu chamado que a gente estava falando no começo, né? Porque, eu me orgulho do meu trabalho, por exemplo, eu me orgulho da minha produção, de tudo que eu já conquistei, mas e da pessoa que eu sou? Sim. Que esse meu chamado me pede tanto, eu tô realizando isso, assim, né? Porque afinal é o que a gente vai levar, né? São as nossas escolhas, são as nossas experiências, fora isso fica tudo na matéria, né? E... é bom a gente sempre lembrar da impermanência, né? Porque a vida é essa constante permanência. A única certeza que a gente tem é que tudo é impermanente, tudo está em constante transformação. Exatamente. E aí fica mais leve também. São pequenos relembres que a gente tem que ter ao acordar, tem que ter no dia a dia. Por isso eu sugiro, tipo, mesmo que você não seja ligado a alguma religião, que não precisa, mas tem algo que te remete ao divino, esse algo maior na tua casa. Seja uma vela, seja um incenso, seja uma foto, o que for, uma flor, o que for, uma conchinha da praia, mas só para ter esse relembrar, de você poder acordar e olhar para esse lugar, para esse espaço e tipo, hoje é isso, não, esse externo ele acontece, não vou negar ele porque ele é a vida, mas tipo, tem algo maior que sustenta isso e aí você vai todo dia tendo essa prática. É importante colocar pequenas práticas, ritos no teu dia, sabe? Eu amo porque senão rituais. Tu vai no automático e tu vive nessa loucura da vida. Me ajuda muito. Por isso que eu gosto tanto da tua prática, assim, porque traz essa coisa da ritualística, assim, né? E eu acho que é isso, tipo, acorda, se lembra. Tá, agora eu vou vestir meu personagem. Tá no meio do trabalho, opa,
é só um personagem, lembrei. Chega em casa, tira, né? Ou né, tira, lembra. É lembrar, porque senão a gente veste e vai sempre. E às vezes um amigo que vai lembrar, às vezes um texto, às vezes até alguém no Instagram que mandou uma mensagem. Exatamente. Né? Essa conversa foi um super lembrete, foi muito bom. Foi, lembre-se disso. Rê, muito obrigada, eu adorei o nosso papo, voou o tempo, eu sei que você tem que ir. Eu adorei saber um pouquinho mais da sua história, Eu de que conhecer agradeço. melhor. Nossa, muito obrigada por tudo. Foi ótimo, Vá. Não só por esse papo, mas por estarmos juntas agora, mais do que nunca. Sim. Muito bom ter você como minha prof. Dava pra Eu ficar amo falando, dar aulas. né? Não, meu Deus. 500 horas. Aham, porque assunto tem, Vou né? fazer parte 2. Vamos, com certeza. Rê, muito obrigada. Eu que agradeço. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio.